Hoje, vamos mergulhar em uma história marcante e um tanto peculiar das Escrituras. Vamos falar sobre um evento surpreendente, quando Deus puniu os filisteus com hemorroidas. Sim, você ouviu direito, hemorroidas. Vamos entender o que aconteceu e por que esse castigo foi aplicado. Fique com a gente até o final para descobrir todos os detalhes dessa história bíblica. Sejam todos bem-vindos, este é o canal Li na Bíblia Mistérios. Antes de entrarmos na história da Arca da Aliança e das hemorroidas, precisamos entender o contexto em que esses eventos ocorreram. Em 1 Samuel, capítulo 3, encontramos a história do chamado de Samuel. Samuel era um jovem que servia ao Senhor sob a orientação do sacerdote Eli, no santuário de Siló. Eli era o sumo sacerdote de Israel, mas seus filhos, Ofni e Finéias, eram homens ímpios que desrespeitavam as ofertas sacrificiais e cometiam muitas transgressões, trazendo grande desonra ao sacerdócio. Certa noite, enquanto Samuel estava deitado, Deus o chamou por 3 vezes. Inicialmente, Samuel pensou que era Eli quem o chamava, mas Eli percebeu que era o Senhor e orientou Samuel a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Quando Deus chamou novamente, Samuel atendeu e recebeu a mensagem de que a casa de Eli seria julgada por causa da iniquidade de seus filhos. Esta revelação marcou o início do ministério profético de Samuel e preparou o cenário para os eventos seguintes. No capítulo 4, lemos sobre a batalha entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus eram um povo guerreiro e tecnologicamente avançado, que frequentemente ameaçava Israel. Em uma tentativa desesperada de vencer a batalha, os israelitas decidiram levar a Arca da Aliança ao campo de batalha, acreditando que sua presença garantiria a vitória. A Arca da Aliança era um símbolo máximo da presença de Deus entre o povo de Israel, contendo as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que havia florescido. No entanto, os israelitas estavam tratando a arca como um amuleto de sorte, sem buscar a verdadeira vontade de Deus. Eles estavam espiritualmente afastados e não compreenderam que a vitória dependia de sua obediência e fé em Deus, e não de um objeto sagrado. No dia da batalha, os filisteus lutaram com grande determinação e derrotaram os israelitas, matando cerca de 30.000 soldados. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, também morreram, cumprindo a profecia dada a Samuel, e a Arca da Aliança foi capturada. Quando o mensageiro correu de volta para Siló para informar o que havia acontecido, Eli, que estava com 98 anos e cego, aguardava ansiosamente notícias da batalha. Ao ouvir que a arca havia sido capturada e que seus filhos haviam morrido, Eli caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Esse evento chocante destacou a gravidade da situação e o início de um período de grande aflição para Israel. Os filisteus trouxeram a arca para a cidade de Asdod e a colocaram no templo de Dagon, o seu deus, como um troféu de guerra. Mas na manhã seguinte, encontraram a estátua de Dagon caída de face no chão diante da arca. Eles a levantaram, mas no dia seguinte, Dagon estava novamente no chão, desta vez com a cabeça e as mãos cortadas, restando apenas o tronco. Este evento foi um sinal claro do poder de Deus e da impotência dos deuses pagãos diante do Senhor. Mas a ira de Deus não se limitou a derrubar a estátua de Dagon. A mão do Senhor pesou severamente sobre os habitantes de Asdod, os afligindo com tumores dolorosos, tradicionalmente interpretados como hemorroidas. A cidade foi tomada por pânico e sofrimento, e as pessoas rapidamente perceberam que a presença da arca estava causando esses males. Os líderes de Asdod decidiram mover a arca para outra cidade filisteia, Gate, mas a praga os seguiu. Em Gate, os mesmos sintomas surgiram e o medo se espalhou. A arca foi então enviada para Ecrom, mas os habitantes de Ecrom clamaram para que a arca fosse enviada de volta a Israel, pois estavam aterrorizados com a praga que os seguia. Desesperados para se livrar da praga, os filisteus consultaram seus sacerdotes e adivinhos. Eles recomendaram devolver a arca aos israelitas com uma oferta de culpa, como uma forma de apaziguar a ira de Deus. A oferta
deveria consistir de 5 modelos de ouro, representando os tumores, e 5 ratos de ouro, simbolizando a destruição que a praga havia causado, correspondendo aos 5 líderes das principais cidades filisteias, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os filisteus colocaram a arca em uma carroça nova, junto com a oferta de culpa, e aprenderam a 2 vacas que recentemente havia parido e nunca haviam sido usadas para arar. As vacas foram deixadas para seguir seu caminho, e milagrosamente elas seguiram diretamente para a cidade israelita de Bet-Semes, sem desviar do caminho. Isso confirmou aos filisteus que era de fato a mão de Deus que estava contra eles. Quando os habitantes de Bet-Semes viram a arca, ficaram radiantes de alegria. Eles interromperam a colheita para oferecer sacrifícios a Deus. No entanto, alguns dos homens de Bet-Semes olharam dentro da arca, desobedecendo às leis divinas sobre a santidade da arca, e foram mortos. Isso mostra que a santidade de Deus devia ser respeitada em todas as circunstâncias. Essa história nos ensina várias lições importantes. Primeiro, ela nos lembra da santidade de Deus e como devemos tratar com respeito o que é sagrado. A Arca da Aliança era um símbolo sagrado da presença de Deus, e tanto israelitas quanto filisteus sofreram consequências severas por tratá-la com desrespeito. Segundo, a história mostra que as ações têm consequências e que a desobediência a Deus pode trazer punições severas. A captura da arca pelos filisteus e a subsequente praga de hemorroidas mostram que Deus não permite que sua santidade seja profanada sem consequências. Além disso, a história nos mostra a importância de obedecer a Deus e de buscar sua orientação em todas as situações. Os israelitas pensavam que poderiam manipular a vontade de Deus ao levar a arca para a batalha, sem realmente buscar sua orientação ou se arrepender de seus pecados. Os filisteus, por outro lado, aprenderam da maneira mais difícil que o poder de Deus é real e não pode ser subestimado. Finalmente, a história nos lembra que Deus é misericordioso e está disposto a perdoar quando nos arrependemos sinceramente. Os filisteus reconheceram seu erro e devolveram a arca com uma oferta de culpa, buscando apaziguar a ira de Deus. Essa ação resultou no fim da praga, mostrando que mesmo aqueles que não conhecem a Deus podem experimentar sua misericórdia quando se humilham diante dele. A história das hemorroidas pode parecer estranha e até um pouco engraçada para nós hoje, mas ela carrega uma mensagem profunda sobre o poder e a justiça de Deus. É um lembrete de que devemos sempre honrar e obedecer a Deus, reconhecendo sua autoridade sobre todas as coisas. Esperamos que você tenha gostado dessa história bíblica. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima e que Deus te abençoe.